Maurivan Galdino Costa falando, você está no meu programa, o Evangelho é Sobrenatural. E você sabe, o Evangelho é sobrenatural porque não conta histórias, faz histórias, é real, funciona. Hoje eu estou muito feliz que eu estou aqui com o pastor Jarbas Almeida, pastor Rosângela Almeida. É uma alegria, vieram lá do interior de São Paulo, lá de Nova Odessa. O interior de São Paulo são lugares muito prósperos, muito ricos, muito abençoados. E eles vieram de lá, nesse dia chuvoso de 28 de setembro de 2022, para estarem exatamente aqui nesse programa. E eu estou muito feliz por tê-los aqui. São irmãos queridos, fazemos parte da mesma igreja do Senhor, o mesmo corpo, o mesmo Salvador, o mesmo Pai. E nós estamos felizes. O testemunho do pastor Jarbas, junto com a pastora Rosângela, que é a esposa, é tremendo. Porque o testemunho de um homem, também a esposa faz parte e como faz parte. É um testemunho forte, inclusive o pastor Jarbas também morreu, sentiu a mão de demônios o puxando para o inferno. Ele vivia uma vida distante de Deus desde 8 anos de idade, quando foi expulso de casa. Você vai ver que tudo desencadeia de ruim exatamente por conta de disfunções familiares. Mas vem o Evangelho e muda tudo. Você crê que o Evangelho faz uma transformação dessa? O pastor Jarbas estava comentando que ele perguntou um dia para o Senhor: papai, o que o senhor achou em mim que o senhor me ama tanto? Por que o senhor me ama tanto? E Deus respondeu para ele: não achei nada. Mas Deus é bom e Deus nos ama tanto. Amou o pastor Jarbas, me amou a pastora Rosângela. Você está pronto? Você está pronto para ouvir esse testemunho? É forte. O pastor Jarbas conta esse testemunho já há muitos anos, em todo o Brasil, em vários outros países do mundo. É uma história bem conhecida, mas talvez você não conheça. Mas, se você já ouviu, você vai ouvir de novo e você vai se emocionar. E você que é pastor, líder de igreja, quiser convidá-lo para contar esse testemunho, certamente muitos jovens, muitas crianças, muitas famílias vão ser impactadas com essa história. Alguns, quem sabe, que estão descambando para a vida, quem sabe, de crimes, vão se entregar a Jesus ouvindo o testemunho do pastor Jarbas. Pastor Jarbas, um prazer tê-lo aqui. É muito bom ter o senhor, a pastora Rosângela. Pena que o Emanuel não veio, o filhão simpático, filho do casal. Emanuel, pastor também, né? Pastor também, profeta. E a gente está muito feliz de tê-los aqui. Quero saudá-los e passar a palavra aí para vocês. Eu praticamente nem vou fazer perguntas, porque o testemunho do pastor Jarbas é impactante, ele vai contar e não vai precisar nem de perguntas. Deus abençoe, muito obrigado. Para mim é uma honra, é um privilégio. Hoje eu poder abrir a minha boca para defender o reino dos céus. Amém. Porque uma certa feita Jó disse: bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos pode ser impedido. Aleluia. Eu, na minha trajetória de vida, eu quero chamar a atenção dos pais, porque a palavra de Deus nos deixa bem claro a respeito do convívio familiar. E muitas coisas acontecem a partir do lar. Verdade. E meu nome é Jarbas de Almeida, como já foi falado, sou nascido e criado aqui em São Paulo. Eu quero que você preste atenção no pouco que eu vou falar, para que você não interprete como se fosse uma réplica da Cidade Alerta, ou um sensacionalismo emocionante de um aventureiro sem sorte. Nenhuma e nem outra. Trata-se, sim, do grande amor que Deus tem derramado ao ser humano e que, na contramão de Deus, vem o inimigo da raça humana, trazendo sofismas para desestabilizar a família, tirá-los do plano de Deus e degringolar os valores humanos. Eu nasci de um casal, Jarbas de Almeida, Sebastiana Lima de Almeida, ambos já finados, e das entranhas desse casal procederam 12 filhos, sendo eu o terceiro. Tudo começou quando eu, em formação no ventre da minha mamãe, foi feita algumas tentativas para abortar aquela criança.
Contudo, aqui estou eu. Sabe por quê? Eu encontrei a resposta na Bíblia. No livro de Gálatas, capítulo 1, verso 15, diz assim: mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me chamou e me separou pela sua graça. Eu estou aqui pela graça de Deus. Aleluia. Na medida que eu fui me desenvolvendo, alcancei a idade da razão, percebi que as condições socioeconômicas que envolvia a família eram uma senhora pobreza. Meu pai, sambista, boêmio, pouco se importava com a família, ausentava-se do lar semanas e meses. Mamãe, empregada doméstica, vinha altas horas da noite com sobras de comida para socorrer os seus filhinhos. Durante o dia, ficávamos importunando os vizinhos para comer, tomar café, coisas assim. Meu pai, vocês vão notar que a minha fala tem algumas deficiências, porque eu estudei até a metade do 2º ano primário, nunca mais fui à escola. Então, não leve em conta algumas frases que vocês estranharem, é falta de educação mesmo. Fala bonito, pastor. É humildade sua, pastor. E a Bíblia Sagrada diz assim, Salmos 113, versos 7 e 8. Ele, falando da pessoa de Deus, levanta do pó o desvalido, e do monturo ergue necessitado, e coloca a sentar-se com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. A importância da pessoa de Deus estabelecer o seu governo dentro de um lar, e um lar ausente de Deus. Porque o que você vai ouvir, faltava a Deus, não tinha o Espírito Santo, Jesus, não se falava de Jesus. Então, o caminho ficou totalmente livre para o arqui-inimigo de Deus peneirar, cirandar com a família. Pois bem, eu comecei a perceber aquela falta de recursos. Eu era muito pequenininho. Comecei a perceber assim nas feiras, né? Nas bancas, caía assim alguns legumes, algumas frutas. E eu passei a mão numa sacolinha e comecei a ir nas feiras, né? Catar o que caía de baixo. Alguns feirantes também, aquelas bacinhas, né? Com legume, fruta. Abre aí, pivetinho, pá, sua sacolinha, pá. Eu vinha todo contentinho para casa. E não ficou só nisso. Próximo à minha morada tinha uma sorveteria. Aí eu pensei com meus botões, né? Eu vou falar com o proprietário. Se esse confiar uma caixa para mim, eu vou poder ajudar um pouquinho. Deu tudo certo. Porém, só uma vez que eu consegui. Por quê? Eu estava com aquela caixinha que eu aguentava carregar. Entrei numa vielazinha e tinha um grupo de adolescentes batendo uma bola. Um deles me avistou ao longe e disse: "Ei, turma, sorvete!" Aí veio aquela turma para cima de mim, dá de coco, laranja, limão, groselha, tá, pá. Acabou o sorvete. Fiquei contente, esperando eles pagar o meu quinhão. Aí um deles falou: "O que será que ele está esperando?" Um segundo respondeu: "Acho que um soco na boca." Eu falei: "Não, o dono da sorvete..." Não completei a frase. Tomei um soco na boca do estômago, perdi a fala. O outro pegou o meu bracinho e foi torcendo. "Turma, enquanto ele quiser receber, vamos ver até onde chega o bracinho deles." Eu falei: "Não, deixa, eu não quero receber mais, só tu vai quebrar meu braço, não quero receber mais." Eu ia nas casas, dirigia na casa, pedir esmola, e eu especificava: eu não quero dinheiro. Eu quero alguma coisa para comer, para levar para meus irmãozinhos, calçar, vestir. Algumas poucas pessoas se compadeciam do meu estado. Algumas outras, simplesmente, chegava próximo do meu rosto, dava aquela escarrada e começava a falar algumas frases sobre a minha cor e sobre a minha situação. Não posso repetir. Eu ia assistir televisão nos bares. Sabe como é que é? Os bares ficam abertos até uma certa hora e muitas vezes a pessoa vai fazer um jingle lá de um comes
pessoa dramatiza, né? E um dia eu estava no empório, lá no bar, lá, e estava lá a propaganda, a mocinha lá com aquela boca gostosa, comendo uma bolachinha, fazendo uma propaganda. Aí eu, com vontade de comer, mas como? Aonde e como? Porque não tinha supermercado, era só venda, empório, quitanda, armazém. Supermercado não tinha. E próximo lá do barraco, lá onde eu morava, tinha um empório ali por perto. E um dia eu entrei. Quando eu entrei, eu vi a bolachinha da televisão. Aí a minha cabecinha foi, tchum, aquela viagem lá na televisão, vendo a mocinha comendo. Eu com vontade, como que eu vou fazer isso? E na gôndola, na minha frente, eu tô com vontade, mas não tem dinheiro. Aí eu pegar a bolachinha e para olhar dos lados, tá, encostar num cantinho para traçar. Só que o erro é erro, o erro não fica dando certo. Passado alguns dias, as lombrigas gritavam mais alto. Volto a repetir, fazendo o mesmo procedimento. Entrei lá no empório, tal, peguei a bolachinha. A hora que eu estava saindo, aquela mão aqui no meu pescoço, o que você está levando aí? É uma bolacha, eu estou com vontade de comer, eu não tenho dinheiro, mas eu posso varrer o chão, posso limpar, posso lavar o carro para vocês. Aí eu tomei um tapa na orelha, eu fiquei surdo por uns dias. É melhor pedir do que roubar. Aí eu ia pedir, me amaldiçoavam. Eu ia vender, tomavam, me batiam. Eu ia roubar para comer, me espancavam. Fazer o quê? Comecei a perceber que os caminhões de lixo, antigamente não tinha essas lixeiras, né? Tinha aquelas latas de tinta de 20 litros, que o pessoal aproveitava para fazer, né? Para fazer uma lixeirazinha. Tinha lares que, infelizmente, tinha horários que eu sabia que tinha resto de comida para mim comer. Eu não sei como. Aconteceu um fato um dia. Parece que a pessoa, acho que ela colocou assim um saquinho com resto de comida, estava morninha. Parece que fechou a porta e eu apareci. A hora que eu peguei assim, estava morninha. Aí eu levantei assim um saquinho assim, aí eu dei uma conchadinha com a mãozinha, aí dei outra. Quando eu fui levar a mãozinha a terceira vez, a minha mãe apareceu na minha frente, não sei como. O que você está fazendo aí? Não precisa disso não, o que você está fazendo aí? Não precisa disso não, o que você está fazendo aí? Não precisa disso não. Aí eu saí correndo, me deu impressão que eu criei asas. As minhas pernas se recolheram, entrei num mato. Fiquei dando soco numa árvore, assim, arrancando a casca da árvore. Não precisa fazer isso não, por que eu estava lá? Não precisa fazer isso não, por que eu estava lá? Não precisa fazer isso não, por que eu estava lá? Eu desmaiei de angústia. O meu pé, ele é meio assim, meio esparramado, porque eu não tinha sapato. Até 8 anos e por aí afora, foi difícil eu pôr um sapato. Era aquele chinelinho de dedo para ir para a escola. Ao retornar da escola, pezinho no chão. Uniforme, só no corpo das outras crianças. Eu não estou falando da África, eu estou falando da grande São Paulo. Muitas vezes as crianças, sabe como é que é a criançada na escola? Um ficava tirando um sarro porque eu não tinha bolsa. Era um saquinho, rasgava aquele e arrumava outro. Outro ficava rindo porque eu não tinha uniforme. Então, teve um dia que a professora, imbuída de boas intenções, porém, a maneira com que ela se manifestou em me ajudar não me fez bem. Ela me chamou na frente da classe, aquela montoeira de criança. Ei, turma, aí, ó. Aí que situação. Quem tem lá uma conga? Quem tem lá, fala, professora, não faz isso. Aquelas classes que tinha aqueles vitrosão comprido assim, alto assim, ó. Eu não sei como. Eu criei força assim, mas eu dei com a mão ali, ó. Eu já enfiando a cabeça para rodar no vidro. Eu acordei lá na enfermaria da escola. Meu pai, ao regressar das suas gandaias,
Era como se fosse uma novela repetitiva. Primeira coisa que ele chegava, já chegava batendo na minha mãe. Nós nos escondíamos. Aí ele... O que mais me marcou, dentre muitas, e estou resumindo aqui, cortando o caminho. Um dia que ele, não sei se foi 1 mês ou 2 meses que ele ficou ausente, aí ele pegou e começou a bater na minha mãe. Aí eu ficava ali torcendo, por que eu não cresço logo? O que a mamãe faz para ele? Por que ele fica batendo nela? E ele pegava ela assim, ó, pelo seio, levantava assim na paredinha do barraco, qualquer outro ideia com essa criançada, e pá, 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 pá. E eu lutando contra o tempo, contra o espaço, contra a razão, querendo crescer logo para me defender a mamãe. O pai dos meus coleguinhas era o contrário. A criançada está lá brincando, daqui a pouco o pai aparece aqui no portão. Ih, ó o papai! Um joga o brinquedo para lá, o outro para cá. Aí vem correndo, um gruda aqui, outro gruda na perna. Aí senta. A hora que senta lá no sofá, dava para ver as costas do sofá, dava as costas para o barraco. Até a metade assim, da cabeça para cima, dava para ver do pescoço. E a criançada lá brincando, pulando no pai e tal, pá. E meus filhinhos, um grudava no pai para tirar o sapato, outro trazia o chinelo, um pulava de um lado, outro do outro. Filhinhos, meus brotinhos, meus anjinhos, meus fofinhos, criancinhas inéditas do papai. Eu subia na cerquinha de arame farpado, punha os pezinhos assim para não espetar, enfiava os dedinhos assim e eu ficava assim, ó, fazendo barulho para ver se eu conseguia virar o rosto dele para a cerca, para ver se sobrasse para mim pelo menos um sorriso. Eu também queria um papai que me chamasse de meu filhinho, que me abraçasse, mas eu não tive. Eu ficava perambulando pelas ruas até escurecer. Ia para os bares de televisão. Quando eu regressava, se a luz do barraco estava acesa, eu não podia nem passar por perto. Eu pegava um saco de estopa, do outro lado da rua tinha um terreno baldio. Eu entrava dentro do saco e ficava ali esperando lá apagar a luz ou alguma coisa parecida. Houve uma noite que eu fui vencido pelo cansaço. Ao despertar no meio da madrugada, nenhuma viva alma na rua. Saí de dentro do saco, atravessei a rua que nem um tiro. Nós tínhamos um cachorro, meu pai, não sei onde ele arrumou aquele nome para ele, Tinal. Era aquele cachorrão assim, tipo lobo, com pastor alemão, assim. Só para vocês terem uma noção, o Tinal era tão gordo que lá do portão você contava todos os ossos do corpo do Tinal. Tinha uma vida de jejum. E oração. Aí eu empurrava ele assim na casinha, ficava assim que ele vinha me lambendo, eu era pequenininho, aí eu punha a mão na ossada, ele arriava, eu pegava os trapos dele e entrava dentro da casinha, que era uma casinha grande assim. Eu entrava dentro da casinha, cobria eu e ele. Quando estava muito frio, eu punha minha cabecinha assim no focinho dele, para ele ficar respirando para esquentar a minha cabeça. Quantas vezes eu me senti como estranho dentro de casa. Era como se fosse uma novela repetitiva. Muitas vezes, quem passou por isso, pode conferir isso que eu estou falando. Quando um pai e uma mãe rejeitam um filho, informação, caso venha a luz do mundo, não consegue amar depois. Quem estiver me ouvindo, se passou por esse processo, você pode conferir. As palavras que eu recebi eram: maldita a hora que eu fui ter essa peste, essa desgraça, essa miséria. Aonde eu estava com a cabeça? Essas eram as palavras que eu recebia. Mas o dono do perdão, o Senhor da vida, Ele está nesse momento aqui entre nós, pronto para perdoar e derramar amor em ambos os corações, para que pais e filhos vivam bem debaixo do seu teto. Se falta a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, apressa em convidar ele para morar junto na sua casa. Uma das maneiras do meu pai me bater, ele me deixava nu, no barraco tinha uma viga. Ele amarrava minhas perninhas igual filme. Ele jogava a corda por cima assim e deixava eu de ponta cabeça.
Aí pegava lá uma ripa, um cabo de vassoura, mas batia, eu falava, por que você faz isso comigo? Eu vou ficar aleijado, está doendo muito. Se vocês me acharam, fala, eu vou embora. Não está doendo muito, eu vou ficar aleijado. Eu imaginava com um facão desse tamanho, rasgando ele de cima e embaixo. Eu vou crescer, eu vou crescer. Só que o livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, diz assim: instrui o menino no caminho que deve andar, para que na velhice não se desvie dele. Isso é para quem deu liberdade para o reino dos céus plantar o seu governo dentro da sua casa. Muitas reclamações chegavam em casa. Ah, Jarbinha fez isso, Jarbinha fez aquilo, Jarbinha. Ele achava que a solução era o espancamento. Queria um shortinho, alguém tinha que dar. Queria alguma conguinha lá, alguém tinha que dar. Um lanchinho lá com uma mortandela, um pãozinho com uma mortandela, uma caçulinha, tinha que estar fazendo favores. Tudo que precisa alguém tem que dar. Queira ou não, você cresce problemático. Passou, não sei, uma fração, uns 30, 40 dias, se não me falha a memória. Meu pai pegou uma sacolinha cheia de trapinhos. Eu não as tenho como roupa. Me levou até o portão do barraco, me deu um empurrão e disse: desapareça, esqueça que um dia você teve família. Isso eu estava lá na Vila da Lila. O senhor tinha quantos anos? 8 anos e meio. Aí eu fiquei apavorado, não tinha nem tamanho direito. E aquele chinelinho de dedo, uma bermudinha. E a minha mãe veio, meu coraçãozinho assim acelerado. E a minha mãe correndo lá no portão: não, volta, seu pai está nervoso. Não, volta, seu pai está nervoso. Não, agora eu sei que eu não sou filho de vocês. Para onde você vai? Não sei. Comer, dormir, beber, amizade? Não sei. O que eu sei é que eu não sou filho de vocês. E vinha aquela mensagem. A Bíblia diz que, ainda que o pai ou sua mãe te desamparar, todavia o Senhor te acolherá. Aí vinha aquelas mensagens na minha cabeça: eu vou crescer, eu vou ficar forte, ele vai ficar velho, fraco, cansado, eu vou judiar tanto dele. Ele vai ver: não, senhores, aquele homem era digno de misericórdia. De homem foi transformado em cavalo. É o título que o diabo dá aos seus adeptos, ao passo que Jesus Cristo não nos tem como cavalos, mas sim como filhos. Ele tinha que estar nas encruzilhadas 0 hora, bebendo marafo, rasgando frango vivo no dente, acendendo tamanhos e cores de vela, rasgando frango vivo no dente, amaldiçoando e sendo amaldiçoado. Em casa tinha um pequeno altar, cheio de bonequinhos que se vende pelas lojas. Um de pau, um de pedra, um de gesso, um de barro. Tinha que cuidar, não podia pegar pó, tinha que limpar, pôr um copinho com água. Esses eram os deuses dele. Um copinho com água, uma vela. Senhores, deu para perceber a fragilidade dos deuses dele? Ao invés dos deuses limpar as iniquidades do fiel, é o fiel que tem que cuidar dele. Tem que pôr copinho com água, vela, ainda dá despesa. Isaías 42:8 diz assim: eu sou o Senhor e este é o meu nome. A minha glória, pois a outros não darei, nem o meu louvor a imagens de escultura. Com muitas dificuldades, eu fui caminhando. Ainda o último aceno da minha mãe, eu olhei para trás assim, a voz dela já estava sumindo. E ela: volta, volta. E eu: será que algum dia eu vou voltar a ver minha mamãe? Aí fui andando até chegar no São Paulo, no centro. E eu pensava com meus botões: eu vou bater na porta de algumas casas, se alguém pegar eu para eles e me ajudar a estudar, depois eu recompenso eles. Isso estava na minha cabecinha. Pouco importa se eu fosse dormir no porão, ou lá no fundo do quintal, lá com as garrafas, com as ferramentas, no quartinho lá com as baratas. Isso para mim era indiferente. Infelizmente, o que eu ouvia, eu não posso repetir. Com muitas dificuldades, eu consegui chegar lá no centro. E
nos anos 50, 60, você sabe que o frio matava em São Paulo. Você passava nas bancas de jornal, aquelas manchetes escritas, aqueles montes de mendigos mortos de frio nas primeiras páginas. Conosco não era diferente. Encontrei um grupo de crianças suja, com fome, rejeitado por tudo e por todos, menininho, menininha. Uns, os pais jogaram fora, que era o meu caso. Outros, se vir para casa, bem. Se não vir, os pais também não sentem falta. Tá. A nossa caminha era calçada. O colchãozinho eram folhas de papelão quando achava no tambor de lixo das lojas, ou folhas de jornal. A nossa cobertinha era o vento. Quantas vezes, ali todo meses, sem tomar banho, sem trocar de roupa, sem escovar dente, aquele montoeira de criança assim, de madrugada, aquele frio, ficava assim batendo o dentinho, brincando assim, encostadinho um no outro. Só no inverno. No inverno sempre faltava um, dois. De manhã era morte. O que mais me emocionou foi um dia que eu não sei quantos graus tinha, eu não sabia avaliar isso. Tinha 3. Os 3 parece que um queria entrar dentro do outro de tanto frio, e bater nos dentinhos assim e tal. Quando acorda de manhã, fulaninho, fulano e fulano, os 3 mortos de frio. Eu pôr a mão no meu corpinho quase congelado, porém vivo. E a gente vendo ali as crianças, aí vem pessoas assim jogar jornal em cima, esperar camburão da prefeitura, para pegar aquelas criaturazinhas, jogar num camburão, não sei levar para onde. Hoje eu glorifico a pessoa santa de Jesus. Porque no livro de Isaías 41, versículo 9, diz assim: Tu, a quem tomei, desde os fins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse, tu és meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Eu entendi que o Senhor tinha um carinho comigo, mas eu não conhecia nada. Começaram a me levar para a favela. Ali começou algumas pessoas me usar como aviãozinho. Colocar uns pacotinhos na minha mão, entrega ali para aquele casal, entrega para aquela moça, para aquele rapaz, para aquele senhor e tal. Quando eu regressava, um vinha, punha um tênisinho no meu pé, uma calça, uma camisetinha da hora, o outro vinha, jogava uns merréis, que era no tempo do merré, do tostão, depois entrou o cruzeiro. Aí começou a jogar no meu bolsinho assim, eu ficava toda alegre, falando, olha, não cospe no meu rosto, não xinga a minha cor. Só porque eu fui levar uns pacotinhos ali, mal sabia que eu estava traficando. Agora eu posso ir no parquinho. Não tinha um Parque Xangai antigamente, no Parque Dom Pedro? Era como se fosse o Play Center de hoje. Agora eu posso andar em tudo. Ia também nas confeitarias. Sabe, nas confeitarias, aqueles doces bonitos de confeitaria, se você ficar olhando muito, você compra. Então eu puxava na pessoa assim, na camisa assim, compra um para mim. Uns até se sensibilizavam, outros já soltavam uns palavrão. Mas agora eu tenho. Põe 4 daqueles, 5 desses, 7 daquele, tá. E embrulhar, não precisa embrulhar não. Eu já pagava ali, aí sentava na calçadinha ali da panificadora mesmo, aí punha tudo no colinho, mas comia até os olhinhos virar para trás. E agora para tirar da mão daqueles camaradas? Se foi ali que teve aceitação. Teve um dia que eu estava numa favela ali da Vila Maria. Era uma favela muito famosa na Vila Maria. E eu estava no meio dos camaradas, alisando arma, outro dando uns 2 no rabinho de rato, furando a veia, e outros bolando esquema lá de vários tipos de assuntos. Tinha 2 próximos de mim que estavam combinando de fazer um grande assalto, mas tinha um porém. Tinha que antes passar na casa de fulana de tal, buscar um passe protetor. Aí um deles falou, vamos levar o pivete com nós. Aí eu, nessas alturas aí eu já estava com 12 anos. Aí, me levaram, eu fui com eles. Quando eu cheguei com eles naquela casa, aquela senhora me olhou de cima e embaixo, aquele turbante na cabeça, vários colares no pescoço,
aquela roupa de branco lá, e ela disse uma frase, me olhou de cima e embaixo e disse, esse menino tem um espírito de luz muito forte, é um orixá, se faz necessário ele fazer um pacto de sangue. Diante de tais palavras persuasivas e traiçoeiras, conhecimento algum tinha eu de Deus. Eu assumi aquele compromisso. Sem saber o que eu estava fazendo, mas me colocaram numa roda de pólvora, e ela me ensinou umas rezas esquisitíssimas. Graças a Deus que eu não lembro nenhuma vírgula. E ela falava para mim, o rapaz lá tocando batucada, e ela citando umas frases feias também, falando, não para, não para. E ela citando umas frases feias, assim, pôr a mão na minha cabeça e rodopiando. E eu no meio daquela pólvora, aquela roda de pólvora. Passou uns 10 minutos, aproximadamente, um rapaz do lado direito abriu uma porta. Estava de branco, descalço, com uma cabeça de bode na mão. Creio que ele tinha acabado de sacrificar o animal. Aí ele veio assim, pôs na mão dela, estava gotejando. Aí ela pegou aquele e começou a salpicar o sangue na minha cabeça. Imagina a imundícia que ficou o meu corpo. A partir daquele momento, aonde eu entrava recitando aquelas míseras palavras, ninguém me via. Entrava numa residência, com pessoas dentro, ninguém me via. O comércio, independente de dias de festa, movimento, eu parava perto do caixa, a fila parava, o caixa cruzava os braços, a fila ficava desapercebida, era um sinal que era para mim abrir a gaveta, pegar os plaquês de dinheiro para pôr na tiracolozinha assim, jum, vazar. O juizado de menor antigamente era patrulhado pela Guarda Civil, aqueles fardos azul marinho. E os repórteres policiais eram a Patrulha Bandeirantes e o Jacinto Figueira Júnior, o homem do sapato branco. Calhou um dia de eu estar entrando no estabelecimento e o juizado está passando por ali, eles me filmaram. Aí eu embirosquei para dentro. Quando eu entrei para dentro, os policiais veio correndo assim e tal, cadê aquele pivete que entrou aqui dentro? Aí o proprietário ficou em papos de aranha, né? Falou, não, ninguém entrou aqui dentro. Não, você escondeu o menino. Não, calma, podem procurar, abaixa as armas, podem procurar. E eu, não estão me vendo? Não estão me vendo? Não estão me vendo? Já com 13 anos, já estava comandando uma quadrilha de delinquente juvenil. E foi com essa idade que, após discutir longamente com o parceiro, desferi-lhe 2 tiros, ali no jardim da Galeria Metrópolis, na São Luís ali. Tem o jardim da Galeria Metrópolis ali. Aí me veio aquele peso de consciência. E eu quis retroceder. Quando eu quis retroceder, eu senti uma mão nas minhas costas, uma mão grande, já era pequeno, e uma voz, a minha pele ficou toda enrugada. E uma voz maligna sussurrou no meu ouvido, se você parar agora eu te mato. Olhei à direita, à esquerda, na minha retaguarda não vi ninguém. Eu só escutava, não via. Me deu a impressão que o chão sumiu debaixo dos meus pés. Aí que eu fui perceber que eu não havia feito pacto de sangue com espírito de luz. Ora, senhores, espírito de luz não ia querer nada com sangue meu, nem tampouco me levar a tentar contra a vida de quem é quem para matar quem. Outro sim, espírito de luz não vem de baixo, ele vem de cima. O Espírito Santo de Deus, é ele que vem dissipando toda a treva das nossas vidas. Ele não precisa de vela e nem de copinho d'água. Ele vem pela palavra dessedentar a nossa sede de Deus e dissipar toda a treva dos nossos caminhos, porque ele é a luz do mundo. A minha vida foi se degringolando de mal a pior. Eu me recordo que eu estava com uns meninos, tudo assim de 13, 14, 15 anos. Nós estávamos bolando um esquema de roubar uma casa de arma ali na Rua da Moca. Lá na época que saiu o Fuscão, assim. Aí nós fomos roubar um carro e o veículo, o Fuscão, tinha um senhor, grisalho e tal, muito calmo. E nós conseguimos tirar o senhor para 5 meninos ali, tudo armado.
Ele saiu do carro, calma, deixou o carro. O menino que dirigia quase nasceu dentro da oficina do pai dele. Dirigia muito, o Dadinho. Quando nós entramos no carro, em cima do porta-luva estava um brasão assim escrito, delegado titular. Falei, o homem é delegado, meu. Apertei o porta-luva assim, a arma e os documentos do homem. Fomos roubar a casa de armas, ali na Rua da Moca. Levamos 78 armas e 113 caixas de bala. No outro dia, ficamos sabendo, o proprietário era tenente-coronel da Aeronáutica. 3 dias depois, nós fomos na rua, lá na Vila Guarani, na Zona Sul, roubar um mercadinho. Já era noite, uma das portas estava cerrada e a outra pela metade. Tinha uma minoria de fregueses esperando para comprar algum produto. Os parceirinhos entraram e eu fiquei ali na porta segurando a onda. E antigamente as rádio patrulha, aquelas baratinhas, né? Aqueles Fusca, com 2 garruchas assim, desenhadas na porta, escrito rádio patrulha. E do lado do mercadinho ali, tinha 2 colunas para segurar a lenha do forno. Mas já estava escuro ali. Alguém olhou e percebeu o movimento. Quando eu estava olhando assim e tal, de repente eu escutei o barulho de uma baratinha encostando. E o policial já estava abrindo a porta. A hora que ele estava abrindo a porta assim, eu dei um tiro na porta assim, a porta fechou de novo. E os parceirinhos ali, tudo correndo, vem para a polícia e tal, aquela barulhada, aquela coisa. Os poucos fregueses que estavam ali, tudo caíram no chão assim, e eu saí assim, do lado de fora do mercado, e o meu joelho bateu naquela coluna, estava escuro, eu não via também. A hora que eu caí de peixinho, passou uma rajada de metralhadora, caso contrário ia me cortar no meio. E eu me arrastando, o parceirinho quase entrando no carro, não, aljava, não pode. Aí voltou 2 assim, segurando a polícia assim na bala, assim, um me pegou pela cintura, pegou o tiro em você, não estou nem sentindo minha perna. Aí abriu o carro assim, me jogou lá dentro, estouramos os vidros assim na barra do Fusca e pá, horário de pique em São Paulo. E o menininho só levantava a cabeça e abaixava, e poderia acontecer uma senhora catástrofe. Uma coisa eu tenho certeza hoje, o inferno estava fazendo uma festa em comemoração para receber aquelas infelizes criaturazinhas. Mas a Bíblia diz em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem, falando da pessoa de Jesus, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quantas vezes parceiros iam presos e nós combinávamos. Aí, ó, fulano foi preso e pá, vamos pôr advogado. Que advogado, meu, tá com medo, meu? Entrar lá de madrugada, assim, com máscara na cara, assim, de madrugada, entrar no plantão lá, pegar delegado, soldado, quem vinha pela frente. Até chegar lá no carcereiro, tomar a chave do carcereiro, parceiro, cadê você? Quem é? Não te interessa, viemos te buscar, põe a mão pra fora aí. Punha a mão pra fora lá na célula, lá, a gente punha lá, tirava os parceiros, punha os policiais lá, entrava no carro e tchum. Eu estava uma certa feita, muitas vezes, quando a pessoa está com o sangue quente, ela nem sente a bala entrar. Então, quando a gente está trocando tiro com a polícia, pulando cerca, telhado, e muitas vezes, quando pega um tiro assim, o pessoal, poxa, não pegou nenhum tiro em mim, meu. E tal, acho que a dona Aparecida do Norte me livrou, o Zé Pilintra, quer dizer, o Zé Pilantra. Amigo, eu quero deixar você à vontade para você avaliar o que eu vou te falar aqui agora. Quando você chega na sepultura dos tais, desses que dizem aí que é santo tal, santa tal, santo tal e tal, tá. Quando você chega na sepultura dos tais, você vai ver uma plaquinha escrito, aqui jaz, acabou, é passado. Mas quando você chega na sepultura, que repousar o corpo santo do Senhor Jesus,
você não vai ver a plaquinha do Aqui Jaz e vai ouvir outra coisa. Você vai ouvir quem você está procurando. Ele não está mais aqui. Ele vive para sempre. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele não está mais na cruz. Ele vive. Eu estava completando os 18 anos. E eu estava pedido vivo ou morto na cidade de Santo André. Estava sendo procurado aqui em Santo André? Aqui em Santo André. Tinha um grupo de empresários dando um prêmio para a equipe policial que levasse pelo menos a cabeça do Jarbas e quem estivesse junto. Eu andava com uma valise 007 com 2 pistolas ou uma metralhadora de 30 tiros, um suportezinho assim que segurava. Eu saí da Avenida Catequese, aqueles predinhos do IAPI, um dos blocos, né? Porque tem bastante, né? Espalhado de 8 andares residenciais, né? Ali na Vila Guiomar. E ali, aquele que dá de costa para a Catequese, tem um portão alternativo ali no muro e tal. Eu entrei naquele murinho, saí da cateca, né? Aí entrei pelo portãozinho. Quando eu dei por conta, eu ouvi voz de prisão. Aí eu falei, não vou me entregar. A hora que eu coloquei a mão na pasta assim para abri-la, eu escutei o clique lá dos gatilhos. Tiro para todos os lados. Aqui na minha cabeça, eu senti o vento das balas na minha cabeça. Apóstolo, aqui, ó. Tô vendo. Tá vendo um amassado aqui? Tô. Foi uma bala. Quando chegaram perto de mim, um dos policiais estava com uma calibre 28, cano longo, só apontou na minha perna e apertou. É um cartucho desse tamanho, dessa grossura. Não quebra o osso da perna. Ele arranca fora. Como que eu tô com ela, então? Você pega um cabo de vassoura, ou um pouquinho mais grosso. Você mete assim uma faca ou quebra assim no meio, não fica uma ponta para cada lado assim? Assim ficou a minha perna. Aqui, ó, tem chumbinho, a cirurgia pegou daqui aqui em cima. Foi feita aí no Hospital de Santo André, na Campestre ali, parece que é o bairro Campestre ali, no pronto-socorro. Aqui, ó, fizeram enxerto com osso de carneiro. Tem chumbinho aqui dentro. O chumbinho, ele anda um pouco, depois para. Tá vendo esse outro buraco aqui, apóstolo? Tô vendo. Os enfermeiras, os chumbinhos pararam, ainda tem chumbinho aqui dentro. Sim. Mas eles pararam aqui uma boa parte, e eles viram que eu estava coçando, e saíam umas bolinhas daqui. Aí elas perceberam, começou a apertar. Aí começou a sair. Aí fizeram um tipo de trabalho aqui e ficou assim. Sim. Aí você São marcas. São marcas. Aí João 40. Eram para ser marcas de morte. Sim. E Jesus transformou em marcas de vida. Olha que olha que coisa. Jó 42, verso 1. Bem sei que tudo podes, Deus eterno, e que nenhum dos seus planos pode ser impedido. Amém. Deus sabia o dia, a hora e de que forma ia restaurar minha sorte. Amém. Sabia também o Senhor que eu ia precisar das 2 pernas para sair fazendo a propaganda do governador do céu. Glória a Deus. Fui levado para o Carandiru, no tempo do Coronel Guedes. Minha cadeia atingiu 180 anos. Foram relaxados para 17. No pavilhão 9, tinha 3.000 presos, só no pavilhão 9. A minha cadeia atingiu 180 anos e foram relaxados para 17. Então eu fiquei 10 anos lá no Carandiru. Eu saí 2 meses antes daquele massacre lá do Carandiru que teve. Olha que livramento, hein? Sim. E para achar a minha família depois? A minha família nunca mais vi. Mas dentro de São Paulo, sabe como é que é? São Paulo tem que rodar, jornal, no rádio, mas consegui. Fui me informando e tal, xeretando, e pergunta aqui, ali, não sei o quê. Consegui. Meus irmãozinhos eram tudo pequenininho. Quando eu bati palma,
eu vi aquelas massas de negrão saindo para fora, aqueles beiçadas, sabe? Ô, negão, é o Binha? É o Binha? Falei, quem é você? Aí eu sou fulano, o outro, aí eu sou Bertano. Aqueles armários, sabe? Aqueles beiçados assim com algumas gramas de beiço. Eu falei, quem é você? Eu sou eu. O outro falava, sou eu. Ah, mas onde você estava? Falaram que você morreu, falaram que você tá. Eu estava na casa de detenção, Avenida Cruzeiro do Sul, 2630, Carandiru, Pavilhão 9, chefe de disciplina Carabina, diretor Coronel Guedes. Por que não escreveu uma carta para nós fazer alguma coisa por você? Vocês não mandaram fazer nada. Eu tinha que sofrer sozinho. Veio uma senhora lá na porta, olhou assim, então, eles me colocaram na varanda assim, ela entrou para dentro. Aí eu fiz uma pergunta. Cadê a mãe? Eles falaram, mãe, ela saiu ali, ela aí, está na sua frente. Eu não conheci mais a minha mãe. Se eu encontrasse com ela pelas ruas, só se ela me reconhecesse, porque eu fiz uma segunda pergunta. E o pai? Mataram. Falei, o quê? Já faz 7 anos. Falei, tá. Pega o endereço dos camaradas para mim lá pôr fogo no circo. Não podemos. Falei, o quê? Não podemos. Falei, por que não podemos? Aí a minha irmã pegou a Bíblia lá na prateleira e falou, por que não podemos? Porque somos nascidos de novo. Eu falei, como assim? Entrou na mãe e tornou sair? Aí ela falou alguns textos da Bíblia, inclusive, ela falou assim, ó, a Bíblia diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Você pega a Bíblia, você dá um mergulho em Gênesis, você sai lá em Apocalipse, você sai regenerado, justificado, transformado, você ganha o passaporte para a eternidade, carimbado no sangue do Cordeiro, o Espírito de Deus vem habitar em você, ele muda todo o histórico da sua vida. Eu não saí liberto do pecado, eu saí liberto das cortinas de ferro. Nós louvamos o trabalho das autoridades policiais, psíquicos, terapia em grupos e tudo mais, mas vamos e venhamos, colega, para ver regeneração, mudança de caráter, somente através do Espírito Santo, em nome de Jesus, pela Bíblia Sagrada. Amém. Há 3 ruas abaixo da casa da minha mãe, como eu já falei, eu não saí liberto do pecado. Passado alguns dias, meses, eu aluguei um barraco para guardar produtos de contrabando, drogas, armas, etc. Eu pensei com meus botões, vou ficar aqui uma semana, vou preparar uns carinhas aí para ficar tomando conta da muamba aqui, enquanto eu fico de longe, só dando ordem, de longe. Mas eu me enganei. Na quarta-feira, nos drogamos com excesso. Tinha umas garotas, bebida, orgia, som alto, muita droga. Aí, determinado horário da madrugada, aquelas garotas bateram em retirada. E elas, por volta das 6 horas da manhã da quinta-feira, os 3 morreram. Quando eu acordei, o policial estava com a bota aqui no meu pescoço e com o revólver aqui dizendo, levanta. Aí eu peguei, eu vi a bota do polícia no meu pescoço e eu tinha uma carabina que eu dormia com ela do meu lado, para não ter problema de levantar a mão. Aí eu falei assim, nossa, estou morto. Só me sei de pegar nela assim, um deles pisou, tem um carabinote aqui na... Aí me colocaram na parede. Sabe por que eu fui pegar naquela arma, senhores? Porque eu tinha aquela bobeira do homem natural. Ninguém mandou nascer homem. Se tem mão, também tem. Se atira, também atiro. Valente nada. Você é servo de Deus Altíssimo, com folheto da palavra de Deus, tendo a oportunidade de entregar a uma alma que está descendo a campa fria sem salvação. Você é muito mais valente do que um bandidão com uma R-15 na mão, com uma calibre 12 na mão, segurando 100, 200 pessoas. Você é muito mais valente. Sabe por quê?
Porque a nossa carne não é a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra as hostas espirituais da maldade nas regiões celestiais. Você sim, igreja de Jesus, é valente. O comandante ali, ele sorriu para os seus comandados e disse: vocês estão lembrando daquele integrante assaltante de banco, do bando do Xepa? Se nós pegássemos por esse lado aqui, nós íamos dar baixa? Sim, tenente, está na sua frente, mata. Senhores, morrer sem ter certeza da sua salvação, não vira. A hora que o soldado mirou o revólver na minha testa, calibre 38, a bala sai a 150 por hora do revólver. E ela não sai assim, ó. Ela sai girando por causa da raia do revólver. A hora que ele mirou na minha testa e apertou o gatilho, a mão dele deu um leve toque para baixo. Não pegou aqui, ó. Pegou aqui dentro. Não tem mais o globinho. Olha um milagre. A bala é chumbo. Ela sai a 150 por hora. É perto, 5 passos. Mas o globinho é uma gelatina. Naturalmente sairia aqui, ó. Eu caí. Na hora que eu caí, aconteceu um negócio muito diferente. Eu vi desse lado aqui, ó, um ser de branco. Só não vi a cabeça. Aquela veste branca talar, aquela manga talar, é uma veste branca diferente desse branco nosso. Muito branquinho. E com a mão para baixo. Aí desse dedo aqui, ó, eu vi pingar 2 gotas de sangue e desapareceu, tipo um piscar de olho. Aí eu escutei o restante dos tiros. Pá, 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 pá. Vai dar na cabeça desses caras, cuidado, vai espirrar sangue na tua bota. Pá, 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 pá. Fração de segundos, jazia ali no chão uma massa humana, furados de bala, envoltos numa poça de sangue. Um tomou 5 tiros, morreu na hora, o outro tomou 7, morreu na hora. Eu tomei 11. Eu morri ali no camburão. Foi esse na vista, esse aqui que arrancou um pedaço aqui. Aqui, ó. Outro aqui. Se precisar, eu tiro a camisa. Para mim não tem dificuldade, não. Outro aqui, porque a marca dos projetos, depois que cicatriza, fica pequenininho. Outro aqui. 2 tiros aqui. Quando na Finlândia, os gringos, eu precisei tirar. Os gringos ficavam pôr na mão, pá. 2 aqui, saiu nas costas. Aqui, ó, um pegou de raspão aqui. Esse aqui, ó, tá dando para ver que tá torto aqui? Aquelas balas dum-dum. Ela explode, ao sair, onde ela entra, ela explode de novo. Entrou aqui e saiu aqui, ó. Eles não esperavam que ia, né, viver, então fizeram assim por cima e tal. Outro tiro aqui, ó. Esse tiro aqui, ó, tirou o olfato. E clinicamente é comprovado que quem perde o olfato perde o paladar. Mas eu tenho paladar. Glória a Deus. Aí, algumas pessoas, 6 horas da manhã, rota, bandido morto. Aí disseram algumas pessoas, né, que viu um rapaz, ele falou assim: eu vi quando os policiais estavam arrastando vocês 3 mortos. Que nem 3 cão mortos. Só de cueca. E parece que do seu corpo, Jarbas, saía mais sangue do que dos outros 2. E o carinha falou, sem condições de ficar olhando para você. Meu irmão falou depois, quando ele foi no Hospital das Clínicas. Falou, Binha, não tinha condição de ficar olhando para você, não. Aí jogaram os 3, eu deduzo isso, sabe? Jogaram os 3 no camburão. Antes de fechar a tampa, eu ouvi uma outra voz falando assim, peraí, deixa eu dar o tiro de misericórdia na cabeça desse cara que ele ainda está vivo. Mas eu escutei essa voz bem longe, que já estava praticamente morto. Aí só sei que juntaram no meu cabelo assim, ó, e jogaram minha cabeça para trás e colocaram o cano aqui, ó, no começo da fonte. Dá para ver, Afonso, aqui? A bala saiu aqui, ó. Agora me explica, como que eu estou aqui? Levaram para o hospital da Zona Leste, Vila Formosa. Disseram que os médicos lá só olharam e falaram, fazer o que aí?
IML. As minhas veias, disseram eles, que estavam só manchadas de vermelho. Todo o sangue saiu. Jesus fez uma obra para dar uma rasteira no Tomé. E a minha irmã, nos dias que eu estava em casa, ela falou que o Senhor deu ordem para ela jejuar. Jejua por ele 7 dias, eu vou salvar aquele. Mas quando eu falo isso, amigo, você que está me ouvindo, irmão, irmã, não entra na minha não, tá? Isso Deus falou para ela. Porque depois vai falar, a irmã do Jarbas fez e funcionou. Pá. Ela ouviu o céu dar a ordem e ela obedeceu, tá? Aí ela pegou e ela disse que quando ela entrou em jejum, meus irmãos ficaram zoando ela em casa. Ela foi para a casa de uma colega e quando deu 7 dias, sem água, sem nada, ela viu que em casa não tinha ninguém. Aí ela falou, ei, cadê a minha turma? Perguntou para a vizinha. A vizinha falou, você não está sabendo? O quê? A Rota matou 3 ali embaixo, o Vicente, o Careca e o seu irmão, o Jarbas. Aí ela disse que entrou para dentro. Só que nesse momento que ela entrou para dentro, ela disse para o Senhor, o Senhor não disse que ia salvar? Segura um pouco aí. Quando lavaram lá no necrotério da Vila Formosa, do Hospital da Vila Formosa, lavaram o corpo dos outros 2, colocaram na gaveta. O terceiro cadáver, que era o meu corpo, as enfermeiras ali, isso eu estou falando que elas falaram, tá? Para a minha família. Foram solicitadas para atender lá um chamado. E nessa daí, jogaram lá um lençol, alguma coisa assim em cima do meu corpo, e foram atender o chamado. Só que quando elas voltaram, aquele pano estava todo grudado no meu corpo. E nesse momento, quando esse último tiro, eu vi uma mão peluda, unhas enormes, agarrou assim no meu calcanhar e foi levando a minha alma para baixo. E eu querendo lutar. Não, não quero, não quero. Aquele odor de enxofre, barulhos de corrente, milhares e milhares e milhares de almas gemendo, berrando e se descabelando. Não tem condições de descrever o inferno. Tem pessoas que estão passando situações, principalmente mulher, né? Passando assim algumas situações, ai que inferno a minha vida. Não sabe o que está falando. Se Deus liberar o inferno 1 minutinho, para nós como o inferno é, ele estraga nós. Aquelas lavas de fogo assim, aqueles barulhos de corrente, mas milhares de almas falando, ai, chega, não aguento mais, ai, mas um ai que não tem, está longe desse ai que eu estou fazendo. Isso aqui é só, não tem condições, é um horror, não é para ser humano. Salmo 9, verso 17, os pecadores serão lançados no inferno, e toda gente que se esquece de Deus. Num determinado momento, as lavas de fogo, o fogo do inferno é diferente desse nosso. Você pega um papel, põe ali no fogo. O que acontece com ele? Consome, não é? O fogo do inferno não consome. Ele tortura. Ele não derrete nada aqui. Ó. É um absurdo. Não tem palavra humana para descrever o sofrimento que é. E a minha irmã me falou depois que ela estava lá em casa, quando ela falou assim, Deus, o Senhor não falou que ia salvar? Aí ela escutou assim, tipo uma manada de boi, aquela manada assim, e uma voz maligna no meio. Pode parar, ele já está lá embaixo comigo, pode parar, já está lá. O sangue de Jesus tem poder. Aí ela começou a guerrear, ela falou, fiquei umas meia hora guerreando com Satanás. Aí o Espírito Santo, ele trouxe um texto bíblico para ela, pôs na boca dela, João 11, versículo 25, quando Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida.
Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ela citou esse texto para o Satanás, lá para o demônio, e aí deu aquela explosão. E ficou uma semana, um mês, cheirando enxofre. Naquele momento, lá embaixo eu ouvi uma mão, brilhava tanto, que até ofuscava. Aquela mão me pegou assim pelo pulso e me trouxe para cima, no meu corpo. E as enfermeiras, elas estavam tirando voltaram, né, do que elas tinham que fazer, tiraram assim aquele lençol de cima do meu corpo, disseram elas que quando chegou aqui na metade na minha cintura, diz que eu comecei a balbuciar, falar alguma coisa assim, mas elas dizem que saíram correndo, soltando barro na curva. Naquele momento, o Senhor estava devolvendo o espírito de vida no corpo do Jardim. Mas quem poderia imaginar que era a mão de Deus? Não é bandido? Não merecia, não recebeu o que merecia? Só que os olhos e o coração de Deus é diferente dos homens. Naquele momento, levaram lá para o hospital do Tatuapé. Querido, a morte é uma porta que te coloca diante de dois caminhos. Eternidade nos céus com Deus. O lago de fogo do Apocalipse que ainda não foi inaugurado. A besta, o falso profeta, Satanás serão os inaugurados, os inauguradores. A Bíblia ainda diz que os demônios e quem desprezou a palavra de Deus serão lançados lá, onde o fogo nunca cessa e o bicho nunca morre. Você consegue ficar 10 minutos com o dedo assim, acende o fogão da sua casa e fica com o dedo lá, ou com a mão assim, em cima da chama. O lago de fogo não tem descrição de quantos bilhões de vezes é pior, e é o corpo inteiro. Lucas 12, versículo 20, louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? Aí disseram que do Tatuapé, levaram lá para o Hospital das Clínicas. Eu tinha saído com 12 anos de livramento condicional. Mas os juízes entraram em acordo, tá cego, vai fazer o quê? Aí levaram para casa depois de um tempo, que eu fiquei em coma 3 meses. Eu fiquei em coma. E quando voltou, a minha mente voltou, aí eu escutei assim vozes ao meu redor e tudo escuro. Aí eu perguntei, onde eu estou? Você está no Hospital das Clínicas. Por que está tudo escuro? Não está escuro. Você está cego. Como disse Jó certa feita, o que eu mais temia, isso me aconteceu. Quando eu via a pessoa cega, assim, alguém deficiente visual, desviando de um buraco, ajudando a atravessar uma rua, e eu ficava assim, mas cego, meu, dá licença, meu. Não vê nada. E justamente isso. Aí levaram para casa a ambulância do hospital, quando chegou em frente à casa da minha mãe, ficou assim, igual velório. Aí o pessoal, o Jaba tá aí. Uns, né, falaram, o Jaba tá aí. Dá um tempo, meu, eu vi o cara morto, meu, dá licença. Era um tal de pá, pegar em mim assim, meu, o que é isso, meu, o que pá? Sei lá, meu, eu tô aqui. Mesmo cego, no espaço de 4 a 5 meses, eu ainda fiquei comandando uma quadrilha de 22 traficantes. Mas o dia da minha sorte foi 23 de março de 84, quando uma equipe de uma casa de recuperação de teor evangélico estava fazendo um trabalho lá no quarto centenário. A minha irmã congregava lá. E a casa de recuperação, um era bandido, outro era homossexual, lésbica, prostituta, pai de santo, alcoólatra, mendigo, violento, assaltante, traficante, tudo. A alta sociedade. Todos transformados pelo poder da palavra de Deus. Aleluia. Foram em casa, me pegaram, me colocaram na perua, levaram para a igreja. Ali na igreja, foi assim. Os caras falando assim comigo, né? Que ia me pôr na igreja, falaram, acende meu cigarro primeiro. Olha só,
Jesus disse, desde os tempos de João Batista, o reino dos céus é tomado pela força. Mateus 11, verso 12. Aí, lógico, em frente à Assembleia de Deus, eles com o isqueiro na mão e eu, acende aí, cara, acende aí. Lógico que não estava, né? Aí eu ouvi uma voz, não entra aí que aí não é o seu lugar. Falei, cara, vocês entraram aqui e falam que aqui não é meu lugar, mano? E uma outra voz amiga e suave e forte. Estou com os braços abertos te esperando. Falei, vocês estão me zoando? Agora é braço aberto me esperando? Me põe logo aí na igreja então. A hora que eu entrei na igreja, a igreja pegou fogo. E glória a Deus, aleluia, papapá. Eu baixei o crente que estava me levando. Falei assim, ô crente, Jesus tem problema no ouvido? Que barulhada é essa daí? Não, é que eles estão olhando para você. Eles estão todos glorificando a Deus. Por quê? Afanásio, Gil Gomes, os 10 mais procurados de São Paulo no Brasil, notícia popular, ali embaixo aquele rodapé lá, os mais procurados, a igreja orando, família pedindo oração. Eles estavam vendo o resultado das orações ali. Aí eu vi os testemunhos, aí o homem de Deus falou assim, quem quer que o Senhor Jesus entre na tua vida, escreva uma nova história, apaga o seu passado, limpa, perdoa as suas iniquidades e te dá uma vida nova. Aí eu falei assim, aceitar Jesus? Quero saber se ele me aceita. Sabe por que eu falei isso? Porque é por causa das humilhações de criança. Eu cortei bastante por causa do nosso horário, o tempo e tal, mas tem coisas na infância que não... Eu queria, pastor Jabas, lhe perguntar, Sim. Porque com 12 anos, lá naquele centro de pescaria, Sim. a mulher mesmo, com mentiras, né, o diabo é o pai da mentira, fez o senhor fazer, naquela época, um pacto de sangue com o diabo. Fez. A partir dali ficou invisível, a partir dali toda a vida de crime, né, se intensificou. Foi nesse dia que o pacto foi quebrado, o senhor sentiu o pacto quebrando, porque o Evangelho faz isso, né? Quebra-se o pacto de sangue com as trevas para que o sangue de Jesus faça o efeito. Como foi? Foi esse dia? É bem dentro disso que o apóstolo está falando. Porque a hora que eles falaram assim, o pastor, né? Sim. Quem aceitar Jesus e tal. Aí eu pensei, né? Eu quero ver se ele me aceita. Aí eu peguei e falei assim, pregador, eu quero saber se ele me aceita. Levanta uma mão. Levantei as duas. Ali já estava quebrando. Aleluia. A hora que eu cheguei lá, me levaram, traz ele aqui, assim debaixo do púlpito, eu senti alguém assim roçando ombro com ombro comigo. Eu senti uma coisa gostosa, uma presença boa. As algemas, o pecado estava saindo ali. A minha mente, o Senhor passou a mão na minha mente, estava apodrecida. Meu coração era todo bichado. Bode, o amor ao dinheiro. Cobra, a traição. Porco, a glutonaria, bebedice. A cobra, a traição. Pavão, o orgulho, vaidade, arrogância. E tinha um sujeito sentado lá dentro. Jesus disse, vai e leva as suas tranqueiras. Fiquei livre, leve e solto. Quebrou todinho o pacto nesse momento. Foi muito feliz a sua pergunta, meu querido. Aí me levaram para a casa de recuperação em Piracicaba. Fiquei 5 anos lá na cadeia, dei bastante trabalho. Praticamente eu não vivi em família, né? Eu vivi em cadeias, juizados, nem na Celso Garcia ali, aqueles juizados eu passei todos ali. Em Mugimirim, que tinha aquele juizado lá de Mugimirim, era tipo uma penitenciária para os mais terríveis de São Paulo, mandavam para Mugimirim. Aí o Senhor foi trabalhando na minha vida e foi um momento que eu me apaixonei pela palavra de Deus, porque a Bíblia diz assim, 1 Coríntios capítulo 1, verso 27, 28 e 29, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes e as desprezíveis e as que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença do Senhor. E nessas andanças, o Senhor falou que ia me dar uma esposa. Aí que começa a história
mais assim, mais fortalecido. Depois desses 5 anos, pastor Jarbas, depois de 5 anos então na Casa de Recuperação, o senhor já se tornou um missionário, dando esse testemunho? Ou como foi esse? Não, com um mês que eu estava na Casa de Recuperação, já começaram a me levar. Já começou a testemunhar? Porque eu não entendia nada. Aí eles falavam, você tem que falar o que Deus fez na sua vida. Foi nesse tempo que Deus falou que ele ia dar uma esposa, que andava sozinho, né? Não. Aqui do lado, né? Não, ainda eu estava na casa, eu não conhecia ela ainda, entendeu? Mas o pessoal falava, já, você tem que falar o que o Senhor fez na sua vida. Eu não falar da minha vida para os outros, nada. E papapá, e era um tal de mora, manja, morou meu, e tá como é que é, cara? Tava cru, tava totalmente cru. Aí depois desses 5 anos, que o Senhor Pai, eu me apaixonei pela palavra de Deus, não tem como. É verdade. Não tem como. Aí o Senhor, o Espírito Santo encontrou espaço em mim. Eu sou apaixonado, ele é o meu aio, meu discipulador por excelência, o Espírito Santo. Muito amor, muita paciência. Aí o Senhor falou, nessas andanças minhas aí, de 5 anos e tudo mais, que ia me dar uma esposa. Aí o Senhor pegou e colocou essa preciosa do meu lado. Para quem tá nos ouvindo, era racista. Oh, meu Deus, não conta não. Branquinho Não conta tudo não. Branquinho dos olhos verdes, que nem eu, sem chance. Eu vou deixar ela falar alguma coisa. E depois Deus deu um menino para nós, que está lá em casa, Emanuel. Eu conheço, de ouro. Frango caprichado. Gente, nossa, é show de bola o menino, é profeta. Meu bem. Meu história, tá? Meu Deus, eu vou resumir. Faz parte do milagre. Tão bom, né? Você faz parte. É tão bom falar de Jesus, né? Ver o quanto que ele é bom, quantas maravilhas ele pode fazer na vida de um homem, de uma mulher. Você que está, né, assistindo esse momento, eu creio que o Senhor preparou para você. Talvez você esteja parando aí agora, nesse momento, né, e ouvindo essa parte que eu estou falando, né? E eu quero dizer para você o seguinte, eu tinha 24 anos quando eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus, e eu me apaixonei por Ele, né? Aleluia. Me apaixonei. A palavra do Senhor diz lá em Atos 20, 24, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Aleluia. Com 24 anos eu entreguei a minha vida, mas eu vou falar para você, eu tentei fugir, hein? Tentei de um lado, tentei do outro, mas ninguém consegue, ninguém. Se Deus tem um plano na vida de uma pessoa, não tem jeito, ele dá um jeitinho de você cair no anzol dele, viu? Lá em Isaías diz assim, ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Graças a Deus. Então, talvez você esteja assim também, fugindo de um lado, fugindo para o outro, tentando impedir o plano de Deus na sua vida. Mas olha, eu vou te dar um conselho, corre, porque Ele vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. Como fez na minha. Com 26 anos eu me casei. E, por exemplo, 4 meses, né? Namoro, noivado e casamento. Imagina só, um namoro rápido, né? Um noivado rápido e um casamento rápido. Batemos o recorde, né? Pastora Rosângela, como é, só resumindo, mesmo dentro da igreja do senhor casar com uma pessoa ex-criminoso, cego, meu Deus, de outra cor que no mundo tem essa questão? Tem, cores, bastante. Sofreu um pouquinho dentro da própria igreja ou todo mundo aceitou como cristão? Não, foi bastante, esse momento foi um momento bastante crítico, bastante doloroso, né? Porque eu era nova convertida. Eu não, para mim foi tudo assim uma surpresa, mas né? Foi Deus que lhe falou, né? Foi Deus que me falou. Eu estava num quarto
com 3 amigas. Eu aceitei Jesus, eu assim me apaixonei por ele. E a gente fazia reuniões, né, com meninas, né, 3, 4 meninas com a minha idade, e todas apaixonadas por Jesus, e a gente fazia reuniões de oração, às vezes ficava 3 dias num quarto, orando. E numa dessas reuniões, uma jovem falou assim: Rosângela, Deus está me perguntando algo para eu te falar. Você casaria com um homem paralítico, mendigo ou cego por amor a Jesus? Eu falei, bom, tudo que vem dele é bom. Então, eu me casaria se fosse da vontade do Senhor. Passou mais ou menos 1 ano, né? Não, passou 3 meses, 3 meses, uma jovem chegou e falou assim, olha, Deus está mandando eu te dar um vestido de noiva. Eu falei, mas eu não tenho noivo. Eu não tenho noivo. Ela falou, não, mas se Deus está mandando, está chegando o noivo, né? E passou mais ou menos 1 ano, aí eu conheci o pastor Jarbas. E foi assim, hoje 32 anos casados, temos, né, o Emanuel, nosso filho veio depois de 4 anos de casados, assim, hoje é um menino maravilhoso, uma bênção na nossa vida. Estamos aí seguindo o caminho, né, ganhando almas, ganhando vida, restaurando famílias, tudo por quê? Porque cumprimos o chamado do Senhor, né? Fizemos a vontade do Senhor. Talvez você jovem esteja aí pensando, mas como que eu faço? Eu também não tenho certeza, né, desse namoro, desse noivado. O meu conselho para você, amada jovem que está me ouvindo agora, o povo lá do deserto, eles só andavam quando a nuvem andava. Quando a nuvem parava, eles também paravam. Então espere o sinal da nuvem, espere a voz de Deus, não se precipite em nada, porque eu tenho certeza que Deus tem o melhor para você, varão, e Deus tem o melhor para você, varoa. Amém? Para que você tenha uma união, para que você faça uma família linda e para viver até o resto da sua vida junto com ele ou junto com ela. Aleluia. Amém? Eu gostaria de fazer um apelo. Sim. A Bíblia diz, 2 Coríntios, capítulo 6, verso 2, porque muitas vezes as pessoas deixam a oportunidade vazar e falam, não, amanhã, depois, outro dia. A Bíblia diz assim, 2 Coríntios, capítulo 6, verso 2, porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Eu quero te aconselhar, colega. Eu vou fazer uma oração com você, com permissão. Eu queria exatamente terminar pedindo, exatamente, é o Espírito Santo fazendo, o pastor fazendo esse apelo, fazendo essa oração para você repetir. Mas antes eu quero concluir dizendo, você vê como o Evangelho é sobrenatural. Amém. O pastor contou, você vai ouvir essa história várias vezes, que ele foi rejeitado desde o ventre, quando foi a tentativa de aborto. Então, a rejeição desde o ventre. E ele citou o versículo, um dos versículos, dos muitos versículos que o pastor Jarbas citou, foi o Salmo 27, 10. Se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. E aí, outras pessoas enganadoras acolheram, mas era o falso amor e a ilusão. Mas o Senhor o acolheu. O Senhor que o livrou da morte no ventre. Foi o Senhor que o livrou do inferno quando ele lá chegou. Foi o Senhor que o aceitou naquele dia. Naquela igreja do Senhor. O casamento é um milagre, o filho é um milagre, tudo aqui é um milagre. Você vê que o Evangelho realmente é sobrenatural. O poder da oração, quando a irmã do pastor orava e se apegou com uma palavra do Senhor que não pode falhar, de João 11:25. Ainda que esteja morto, viverá. E esse é o Evangelho. E nós não podemos mais brincar. Nunca deveríamos brincar. E você ouviu uma história aqui que, se você ficar ouvindo, você não pode deixar isso bater e voltar assim como se fosse nada. Receba essa palavra. O pastor Jarbas vai terminar com essa oração, fazendo apelo a você. E você, por favor, por amor à sua própria alma, se entregue ao Senhor.
porque ele também falou aqui, nem pense que o inferno é coisa de se brincar, nem mesmo por brincadeira se deve falar que se vai para esse lugar, porque esse lugar não foi feito para você, foi feito para o diabo e seus anjos. O diabo está com muita sede que você vá para lá, mas você realmente deve dizer, não, eu quero Jesus, eu quero me entregar a Ele. E eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Jason, pela pastora Rosângela, do Emanuel, que não está aqui, mas é como se estivesse. E eu quero então entregar aí esse término aí, a oração, o apelo, a oração para o pastor Jarbas fazer aí, porque daqui 1 ano, 2, 3, se você ouvir esse testemunho, essa oração vai estar valendo, porque Deus não tem passado, presente e futuro, Deus é eterno. E essa oração de hoje está valendo para daqui um tempo que você ouvir isso aqui. Em nome de Jesus, receba o Senhor. Deus te abençoe. E também tem, antes de você orar, o telefone dos pastores que moram em Nova Odessa. Se você quiser que ele vá à casa, à igreja, contar esse testemunho, entre em contato com eles. A igreja, o nome da igreja é lindo, Igreja Apostólica Almas para Cristo. É tudo muito maravilhoso. E a gente está muito feliz, a presença do Senhor é muito real aqui. Deus abençoe grandemente. Pastor, com a palavra para terminar, para concluir, conforme o Espírito Santo lhe indicou. O Romanos, capítulo 10, verso 8, 9 e 10, que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Amém. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Aleluia. Eu quero te convidar, entra comigo, repete essas palavras, fala assim comigo: Senhor Deus, eu te peço perdão, porque até no dia de hoje, eu estive ignorante em relação ao teu plano de salvação, a ponto do Senhor colocar Jesus no Calvário, para me redimir dos meus pecados. Pois o diabo me fez bastardo. Mas o Senhor Jesus, pela sua obediência, me trouxe de volta o direito de ser filho. Eu quero desfrutar do teu favor como filho. Perdoa todos os meus pecados. Eu recebo Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da minha alma. Amém. Senhor Jesus, me recebe. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu fechei com o Senhor agora e não abro. Espírito Santo, cuida de mim. Eu sou fraco, mas o Senhor é forte. E na tua força é que eu vou chegar em Sião. Querido Deus, em nome de Jesus, todas essas pessoas, querido Espírito Santo, eu entrego essa responsabilidade nas mãos do Senhor. Porque Jesus disse que o Senhor que iria nos convencer do erro, do pecado e do juízo. Está nas tuas mãos, querido. A salvação dessas vidas e a restauração daqueles que caíram, mas estão voltando. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Agradeço ao apóstolo Maurivan, seu filho, Daniel. Eu agradeço essa oportunidade, as suas esposas, a família, o seu ministério. Só Deus para recompensá-lo, para abrir uma porta, uma oportunidade dessa para nós podermos falar a respeito dos céus. Obrigado. Aleluia. Obrigado. Um privilégio, uma honra. Eu repeti a oração, aceitando Jesus como um ato profético. Amém. Amém. Por você e com você. Amém. Por favor, não deixe passar essa oportunidade. Na verdade, eu é que tenho que agradecer. Pastores Jarbas e profetas do Senhor e pastora Rosângela. Amém. Nós temos que agradecer. O reino do céu está aqui. Amém. Amém. Deus abençoe.